Então, questão 12. Então, na figura abaixo está esquematizado um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade. Perceba, temos aqui uma represa, aqui tem um fluxo de água, uma vazão de água, que vai gerar uma turbina, que vai gerar uma energia, que vai ser encaminhada para as torres de transmissão. Ok. Então, aqui diz que a eficiência de uma usina do tipo da representada na figura é da ordem de 0,9, ou seja, 90% da energia da água, no início do processo de transformação em energia elétrica. Ou seja, antes de começar a produzir a energia, essa altura, esse nível de água, temos uma energia em potencial. E ao transformar a energia, nós vamos pegar uma perda de 10%, né, e transformar 0,9 ou 90% da energia em elétrica. Então, essa usina, ela tem vamos supor aqui, uma eficiência de 0,9 ou 90%, certo? A usina Ji-Paraná, do estado de Rondônia, tem potência instalada de 512 milhões de watts e a barragem tem altura de aproximadamente 120 metros. Então, mais uma informação aqui, essa usina tem uma potência, então a potência dessa usina, ela está na ordem de 512 milhões são 6 zeros, de watts, ok? Podemos representar assim, ou, fica mais fácil, podemos colocar 512 vezes 10. Quantos zeros tem aqui? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu estou vindo para cá, então positivo. 10 a 6, o quê? Watts. Certo. E a altura dessa barragem que está represada, a altura dessa barragem, que está em H, né? Vamos manter esse H de altura, é 120 metros. Podemos chamar de 120 metros ou 12 vezes 10 metros. 12 vezes 10, 120. 1, 0, 10. 10 a 1. Ok? Vamos começar a responder a questão. Então, o problema é que para poder responder essa questão, nós precisamos saber de algumas fórmulas. E essas fórmulas não estão disponíveis na questão. A primeira fórmula que é importante que nós saibamos é a do trabalho. Para poder produzir energia, gerar um trabalho. O trabalho, a fórmula é massa vezes gravidade, peso e gravidade, vezes altura. Essa é uma primeira informação que nós precisamos saber. E quando nós trabalhamos em trabalho, o tipo de energia que é dada é em joule. Então esse é o primeiro ponto importante. Essa forma que o problema não dá. Algumas provas, elas fornecem algumas provas fornecem as fórmulas para poder resolver as questões. Nessa questão não fornece a fórmula, precisamos saber previamente. Uma outra forma que precisamos saber previamente é a forma da potência, que aqui é dado uma potência para produzir essa energia, mas precisamos da potência para poder fazer o cálculo, que a potência, ela é basicamente esse trabalho dividido por tempo. Vamos pôr um delta aqui para diferenciar, que é tempo, ok? E quando nós vamos trabalhar com trabalho, esse trabalho ele é dado em watts, a potência é dada em watts, esse trabalho é dado em joule,
esse tempo é trabalhado na ordem de segundos, ok? Então, esse é um dado que nós precisamos. Então, vamos começar a montar o nosso cálculo. Então, potência é igual a trabalho sobre tempo. O primeiro problema é que não vamos produzir 100% da energia. Nós vamos produzir 0,9%, ok? Dessa energia que estava disponível. Então, vamos multiplicar por 0,9, por causa desse valor aqui, ok? Então, vamos organizar. Temos uma potência, ok? Trabalho é massa vezes gravidade vezes altura, e nós vamos dividir tudo por tempo, ΔT, vezes esse 0,9, que é a eficiência dessa usina. Ela não vai produzir 100%, que seria 1, ok? É vezes 0,9. 10% é perdido dessa energia na forma de calor e outros. Mas o que realmente vai ir para as torres de transmissão na forma de energia é 90% dessa energia potencial. Ok. O problema é que só com esses dados eu não consigo fazer o exercício. Porque o que está pedindo aqui é a vazão do Ji-Paraná em litros de água por segundo. Deve ser da ordem. Como que eu vou calcular aqui essa vazão? Para calcular a vazão, precisamos saber de dois dados. O primeiro deles, nós vamos trabalhar com água. Quando trabalhamos com água, nós trabalhamos com densidade. Um pouquinho de densidade da água, H2O. Densidade é massa sobre volume. Perceba, aqui eu tenho massa e aqui eu tenho massa. Eu posso extrair esse dado, que é massa. Eu passo para cá dividindo. Então, densidade vezes volume, que eu posso colocar aqui. Sendo assim, potência, no lugar de massa, vou colocar densidade vezes volumes, que eu extraí da fórmula da densidade. Então, massa, densidade vezes volume, vezes gravidade, vezes altura, vezes 0,9. Tudo isso dividindo por ΔT. O problema é que com essa informação eu ainda não consigo fazer o cálculo, porque eu não sei como que eu vou fazer, achar a vazão. Por quê? Quando eu vou achar a vazão, eu também vou usar uma fórmula que o problema não fornece. Vazão, vamos chamar de Z, é volume de um líquido, dividido por ΔT, ok? E tudo isso aqui é dado em esse volume em metro cúbico dividido por segundo. O tempo em segundo, o volume em metro cúbico. Por que metro cúbico? Imagine nós temos aqui um quadrado. Ok. Nós vamos multiplicar essa base vezes a altura. Então vai dar cúbicos, que é uma face, um lado por um lado, que vai dar uma área, vezes a altura. A altura é cúbica. Então a vazão é volume sobre ΔT. Agora, se eu sei que essa vazão é volume sobre ΔT, perceba, eu tenho aqui volume sobre ΔT. Eu posso separar esse dado aqui. Aí já começa a ficar um pouco mais claro como achar a resposta. Aí fica
potência é igual a densidade. Aqui na vazão, vou destacar aqui, que é o valor que eu quero, que é esse aqui, é Z. No lugar que tinha volume sobre ΔT, que é a forma da vazão, eu coloquei um Z no lugar. Vezes vazão, vezes gravidade, vezes altura, vezes 0,9. Agora, o problema é que eu ainda não consigo fazer o cálculo porque está faltando o valor da densidade. Se eu estou trabalhando com água, qual que é a densidade da água? Temos aqui a água. Qual que é a densidade da água? A água, a densidade dela é 1 vezes 10 a 3 quilogramas, ok? Por metro cúbico. Agora aqui eu tenho, perceba, eu tenho o valor da potência, eu tenho o valor da densidade da água, gravidade é 10, sempre. Na Terra a gravidade é 10, mais ou menos 10. Vamos colocar como 10 para ficar mais fácil o cálculo. A altura, que é essa altura aqui da barragem, é igual a 120 metros, ok? E aqui é a eficiência que é 0 vezes 0,9, que é essa energia potencial na produção dessa energia elétrica não vai produzir 100% da energia, uma parte é perdida, o que fica 90% vezes 0,9. Sendo assim, vamos colocar os valores. Temos aqui, ó, 512 vezes 10,6, dá para colocar 512 milhões, mas vamos colocar assim para ficar mais fácil, mais fluido. Densidade. 1 vezes 10 a terceira, vamos colocar logo 10 a terceira, vezes densidade, 10 a terceira. Vazão, vamos colocar aqui vazão, vezes vazão. Altura, dá para colocar 120 metros, mas vamos colocar 12 vezes 10, 10 a 1. 12 vezes 10 a 1, que é a altura. Faltou aqui a gravidade. Vou colocar aqui a gravidade. Era para colocar antes, mas vou colocar agora. Gravidade, que é igual a 10. 0,9, posso colocar 0,9 aqui. Ou eu posso colocar 9 vezes 10 a menos 1. Se eu puxo a vírgula para cá, ela fica negativa. Então, vezes 9 vezes 10 a menos 1. Ok. Vamos começar a simplificar. Esse aqui, ó, 10 a 1 positivo com 10 a 1 negativo. Quanto que é? 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0. Então, eu posso cortar aqui. Ok? Vamos manter aqui, ó. 512 vezes 10 a sexta. Tá. É 12. Temos aqui 12 vezes 9. Então, eu mantenho aqui 12 vezes 9. Ok? Temos aqui 10 a terceira vezes 10. Então, aqui é um positivo. Quanto que é 3 mais 1? 3 mais 1 dá 4. Então, vezes 10 elevado à terceira elevado a 10 a 1. Então, 3 mais 1 a quarta. Então, 10 a quarta. Vezes o valor da vazão, que é o valor que eu tanto quero. Certo? Vamos prosseguir. Se aqui está multiplicando, quando eu passo para o outro lado, fica dividindo. 512 vezes 10 a sexta. 12 vezes 9 por 10 a 4. Tudo isso aqui dividido por 10 a 4. E o valor que eu quero, que é o valor de Z. Certo?
10 a sexta. Em cima, embaixo, 10 a 4. Quando eu passo esse 10 a 4 para cima, ele fica negativo. Então, 10 a sexta vezes 10 a menos 4. 6 menos 4 dá 2. 10 a 2, ok? Então, vamos colocar aqui esse igual, que fica 10 a 2 vezes 512 dividido por 12 vezes 9. Ok. Esse cálculo eu já fiz antes. 12 vezes 9, 108. 512 dividido por 108 vai dar o valor de 474 vezes 10 a 2. Isso aqui se mantém. O problema é que esse valor, perceba, quando eu vou achar a vazão, essa aqui é a vazão, eu vou achar a vazão em metros cúbicos por segundo. Então, esse valor aqui, 4,74 vezes 10 a 2, é um valor dado em metros cúbicos por segundo. E aqui, quando eu vou achar a vazão dessa usina do Rio Ji-Paraná, eu quero esse valor em litros. Nós precisamos saber de um outro valor para podermos calcular. Quando nós temos 1 metro cúbico, imagina um quadrado, uma caixa d'água de 1 litro de cada lado dela. Se você multiplicar 1 vezes 1 vezes 1, eu tenho 1 metro quadrado. Então, 1 metro quadrado. Em 1 metro quadrado, eu tenho em litros o valor de 10,3 litros. Ok? Aqui nós temos o valor que foi achado para vazão de 4,74 vezes 10 a 2. Então, debaixo de metro cúbico, eu vou colocar metro cúbico. 4,74 metros cúbicos. Faltou aqui 10 a terceira, 10 a segunda. Esse valor aqui, só para refazer aqui, 4,74 vezes 10 a 2. É igual a quanto em litros? Então, multiplico cruzado, que vai dar 4,74 vezes 10 por 2, é o valor embaixo, vezes o de cima, vezes 10 a terceira. Esse valor vai dar 4,74. 10 por 2 vezes 10 a terceira, eu vou somar. 2 mais 3 dá 5. 10 a quinto, no caso, em litros. Esse valor eu achei. X vezes 474 vezes 10 a 5 litros. Vamos transformar esse número para ficar algo mais palpável. 4. Se eu puxar aqui a vírgula, é 1, 2, sobrou mais 3. 1, 2, 3. Eu tenho um valor de 474 mil litros. Quais das opções aqui encaixa perfeitamente com essa? Nenhuma encaixa. Mas tem uma opção que é mais ou menos parecida. Aproxima, no caso. Perceba, 474 mil é mais próximo de 500 mil. Então, a ordem que mais se aproxima é a letra E, que seria a resposta da questão.